Hoje vamos derrubar mais uma narrativa. Mas é importante que assistam esse vídeo, que saiba desse conteúdo até o fim, para poder entender bem a jogada qual que era, né? Ainda está aí na tentativa de criar aquele fato ou factoide, né? Vamos lá. É isso mesmo. A oposição fixou em um número de 33,1 milhões de pessoas que passam fome no Brasil. Vamos ver. Esse número vem sendo repetido pela imprensa, por essa imprensa velha, né? E os opositores do presidente da República ficam aí reverberando, falando aos quatro cantos. 33,1 milhões de esfomeados, de passa-fome no Brasil. E eles falam com tanta certeza que você fica até pensando de onde é que essas pessoas estão tirando esses números. E eu ouvi algum tempo, eu acredito que tem aí 1 ou 2 semanas que eu venho ouvindo esse número aí, e não estou dando muita importância não, porque a gente já está bem acostumado com essas narrativas criadas aí pela imprensa e pela oposição ao governo. E no mínimo, eu imaginei, são dos mesmos institutos que pesquisam aí, que mostram o Lula como líder das intenções de votos. E você olha nas ruas e ninguém vê tanto apoio assim pelo ex-presidiário, enquanto o segundo colocado em algumas pesquisas chega a estar 15 pontos percentuais de diferença atrás. Tá. Aí eu fui procurar a fonte dessas informações, que são aí alarmantes, né? Tantas pessoas passando fome, que no cômputo aí são mais de 15% da população brasileira. Quando você fala, e a população brasileira são cerca de 212 milhões de pessoas. Então, os 15%, ou um pouco mais de 15%, eu acredito que seja 16,5%, que chega aí a 33,1% de pessoas que estariam passando fome. Então, quando você fala passando fome, é uma situação de miserabilidade, e miserabilidade alta. Isso deve estar acontecendo, talvez, na Venezuela. A Argentina já está entrando por esse caminho também. Porque o meu descrédito nessa informação é da seguinte forma: passamos por algumas turbulências nesses quase 4 anos de governo. E talvez não seria até surpresa ter uma população mais empobrecida do que em 2018. A economia chegou a perder força aí com o rompimento das barragens de Brumadinho, já em 2019, né, quando começou o governo. E logo em 2020 começou também a pandemia, logo no início do ano, quando tivemos aí, depois do carnaval, né, depois de fevereiro, tivemos aí um evento inusitado que foi o lockdown. E o mundo parou. Não foi só no Brasil. O Brasil teve um dos piores fecha-tudo do planeta, em que muitas fábricas fecharam, paralisaram aí totalmente sua produção e muitas pessoas acabaram perdendo seus empregos. E isso foi por aproximadamente 1 ano. Então, evidentemente que o desemprego tende a aumentar. A renda das pessoas diminui. E é claro,
a pobreza certamente iria crescer no país. E com o passar, com tantas pessoas passando fome, diante dessa situação caótica, seria, como eu disse, até normal, né? Num lockdown terrível em que muitas pessoas perderam o emprego. Muitas pessoas até não acreditavam na capacidade do país de conseguir superar. Haja vista aí que saímos de uma crise criada aí na era do PT de 2003 a 2018. Foi uma das piores crises criadas em um governo, que culminou aí em 2016, né, com a saída da então presidente Dilma, que teve que ser impeachmentada, e talvez foi a salvação para em 2 anos aí o Michel Temer colocar mais ou menos o país em condições de começar a se superar. E isso começou em 2019. Mas até 2018 o país quase quebrou. Porém, contudo, infelizmente, né, o governo Bolsonaro conseguiu minimizar, então, assim, esses efeitos de toda essa turbulência. O governo não parou em meio ao caos e conseguiu aí ajudar os estados, os municípios, conseguiu também ajudar as empresas, os trabalhadores diretamente e principalmente conseguiu assegurar que a população mais vulnerável fosse aí assistida através do Auxílio Brasil, que passou aí dos 198, que era o máximo que o Bolsa Família pagava, para no mínimo R$400 para cada família ou por pessoa, no caso. E com o aumento aí de contemplados também, que passou dos 14 milhões de pessoas que eram assistidas para mais de 20 milhões. E agora, em 2022, quando todo mundo, né, todos esperavam aí uma crise no país devido à gastança, né, que se gastou demais, veio a redenção com uma crescente do PIB e de outras contas aí do governo. Como assim? Mesmo o governo gastando esses mais de 1 trilhão para superar a crise, a gente viu agora que houve superávit da balança comercial. Com isso, o PIB teve um ganho significativo que surpreendeu aí o mundo. A taxa de desemprego caiu de 14% para 9%. Tudo isso no primeiro, segundo e terceiro trimestre ou bimestre, né? Bimestre anual do ano. A taxa de desemprego, então, caiu nesse ritmo, né? Já que eram aí os 14%, baixou dos 9%, mas se for ver, deve ter baixado desses 9%. E a inflação que estava acima de 10%, a projeção agora é que ela chegue ao final do ano no máximo 7%, na casa dos 7%. O preço da cesta básica diminuiu. Os combustíveis diminuíram. Consequentemente, o poder de compra das pessoas estão melhorando. Para se ter uma ideia, um combustível que chegava a R$8, estava até achando que chegaria a R$10 até o final do ano, hoje se compra gasolina a menos de R$4 no país. Não é em todo lugar. Não é em todo lugar. Mas a gente está contando aí o que
Por exemplo, São Paulo tem lugar lá que está menos de R$ 4. Então, eu fico espantado com esse número que a esquerda traz, dizendo aí que 33,1 milhões de pessoas no Brasil não têm o que comer. Aí, procurando as raízes dessa informação, cheguei a uma tal de Rede Pensan, com 2 S. E peguei alguns trechos da conclusão da pesquisa deles. Segundo essa rede, já não fazem mais parte da, abre aspas aí, né? Já não fazem mais parte da realidade brasileira aquelas políticas públicas de combate à pobreza e à miséria que entre 2004 e 2013 reduziram a fome a apenas 4,2% dos lares brasileiros. Aí eu pergunto, o que foi mudado com relação a essas políticas públicas? O que o governo Bolsonaro deixou de fazer que era feito antes disso aí? Pelo que me consta, houve um aumento de benefícios. E até vale gás as famílias estão recebendo do governo. E olha que estão recebendo cerca de 100, não sei se é R$ 100 ou se é R$ 200. Acho que é R$ 200 cada família do Auxílio Brasil. Essas medidas tomadas pelo governo para a contenção da fome hoje são isoladas e insuficientes, segundo aí essa rede Pensan. Diante de um cenário de alta da inflação, sobretudo dos alimentos, do desemprego e da queda de renda da população com maior intensidade nos regimes mais vulnerabilizados. O que avaliou aí um tal de Renato Maluf, que é o coordenador dessa rede Pensan. Pois é. Expliquei aí que houve um período de turbulência aí no início, né? A gente explicando aí o que pode ter gerado uma situação complicada no país. É esse período de turbulência que a gente passou, que foi da queda das barragens em Brumadinho, que também afetou a economia, né? E logo veio depois a pandemia. Posteriormente, agora, né? Agora no primeiro trimestre, começou já no primeiro trimestre de 2022, o conflito da Rússia e Ucrânia. E a gente está vendo que foi devidamente superado por algumas medidas do governo. Eu não vou entrar na questão jurídica aí de que o STF procurou evitar que o governo tivesse ou tivesse aí diminuído as ações do governo para combate a essa pandemia. Não vou entrar nessa discussão agora. Também não cabe aqui, não. Eu estou tentando explicar o que esse alarde vem causando e vem tentando causar com esse número jogado ao vento aí pela esquerda, que já está atordoada, que não sabe mais o que fazer para superar aí o governo, o presidente Bolsonaro, que está tentando a reeleição. Só não entendo essa parte que fala que medidas do governo são isoladas e insuficientes. Como assim? Como assim
são medidas insuficientes e isoladas? Não tem como. Eu expliquei aí. O governo não deixou para trás nenhum benefício que veio lá desde 2018. Melhorou, inclusive, aumentou o número de beneficiados e ajudou os estados e municípios. Então isso é uma falácia. A gente já vê aí que tem muita coisa errada aí nessa dita pesquisa que fizeram aí. Mas vamos lá. A fome quase desaparece nos lares com renda superior. Isso aí, de acordo com o que eu estou falando aqui, ó, entre as aspas aí, dessa rede Pensando. Que a fome quase desaparece nos lares com renda superior a um salário mínimo por pessoa. Em 67% dos municípios com renda maior que um salário mínimo por pessoa, o acesso a alimentos, segurança alimentar é pleno e garantido. Porém, em 2020, não havia domicílio com renda maior que um salário mínimo por pessoa em situação de fome. No início de 2022, essa deixou de ser uma garantia contra a privação do consumo de alimentos, consequência da crise econômica e dos reajustes do salário mínimo abaixo da inflação. Aí, ele explica que agora 3% dos lares nessa faixa de renda têm seus moradores em situação de fome e 6% convive com algum grau de restrição quantitativa de alimentos, insegurança alimentar moderada. E 24% não consegue manter aí a qualidade adequada de sua alimentação, que seria a insegurança alimentar leve. Eu acredito que aqueles 33,1% ou 33,1 milhões de pessoas saiu exatamente dessa explicação. Porque, veja bem, 3% dos lares nesta faixa de renda têm seus moradores em situação de fome. E 6% convive com algum grau de restrição. Mas os 24% aí que não conseguem manter a qualidade adequada de sua alimentação, que daria então aí 33%. Então, não seria, né, os 33 milhões de pessoas passando fome. A falta de acesso também aí da conclusão aí da rede. A falta de acesso regular e permanente à água, também conhecida como insegurança hídrica, é uma realidade para 12% da população geral brasileira. A insegurança alimentar moderada esteve presente em 22,8% desses lares e a fome em 42,0%. A insegurança alimentar se manifesta em 48,3% dos lares. Aí, traz uma série de números aí, falando que no Sudeste são 41,8%, do Centro-Oeste 41,2%, no Nordeste, onde falta água, também falta alimento. Eu sinto em revelar para esse pessoal, né, fecho aspas aí, depois do alimento, para esse pessoal que o governo do presidente Bolsonaro concluiu já a transposição do Rio São Francisco e conseguiu alcançar mais de 500 municípios do Nordeste, além de abrir milhares de poços artesianos, beneficiando aí ainda mais aquelas pessoas que sempre clamaram para a chegada de água na região. E sem contar que também
foi aprovado o novo marco legal do saneamento, que vai garantir que até 2033, 99% dos lares brasileiros terão acesso à água potável. E o tratamento e coleta de esgoto. Bom, mas por que essa rede Pensan resolveu divulgar um dado desse que eu até considero uma fake news? Que até a Veja, eu vou mostrar daqui a pouco, está reverberando. E fui ver quais são os seus tentáculos e o que foi encontrado. Vamos mostrar já aqui o tweet do senador Randolph, que ele está tentando, o senador Randolph é o coordenador da campanha do ladrão, né? E ele está tentando jogar isso aí aos quatro ventos, para ver se de repente isso possa manchar a campanha de reeleição do presidente Bolsonaro. E aí atrás disso vem também aqueles outros candidatos da terceira via, tentando fazer reverberar essa notícia, e também a imprensa, né? Aí tá, ó. Eu não vou ler isso aqui porque já muito falei a respeito. Aí veio aqui um cidadão aí que não tem nada a ver de pessoa passando fome, mas vamos aqui que a Veja veio reverberar uma fake news dessa. Pesquisa, olhe para a fome, como é que é? O estudo aponta crescimento de 70% de pessoas com fome no país. 33,1 milhões de pessoas com fome em 2022. Em 2022. Ante 14 milhões em 2020. Pensa bem. Em 2022 tem mais pessoas passando fome do que em 2020. E não falam nada do período antes de 2018. Mas vamos lá. Veja bem por que essa pesquisa veio jogar essa situação aqui agora. Primeiro, o governo federal, a gente sabe que fez, enxugou a máquina, né? O governo deu uma enxugada completa, completa não, mas deu uma enxugada na máquina federal. E, com isso, eliminou alguns órgãos públicos, né? É claro, para melhorar a situação do governo. E tinha um órgão, a CONSEA, o Conselho Segurança Alimentar. Um cabide de emprego, na verdade, né? Que simplesmente extinguiu, igual eu falei aí. Que tinha como colaboradora essa rede Pensan, que elaborou esse estudo, que é o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar, ora divulgado. E teve como coordenador um tal de Renato Sérgio Jamil Maluf, que foi um dos fundadores do PT, tendo sido, inclusive, candidato a prefeito pela sigla petista em Piracicaba, no ano de 1982. Tem bastante tempo já. Precisa dizer mais alguma coisa para realmente a gente derrubar essa narrativa? Ou a narrativa já está no chão depois de ter esclarecido isso aí? Eu não vou dizer mais nada. Mas vou deixar para o próprio Renato, esse Renato aí, o Renato Maluf, que vai esclarecer um detalhezinho no vídeo que o Osmelki Urize Pinto postou de uma live
quando houve uma fala sobre essa pesquisa que teria sido realizada em 2020, bem no meio do foco de uma das piores crises que se tem notícia no Brasil, que foi essa pandemia. Mas a gente, se perceberem, vai verificar que essa situação colocada para 2020 aconteceu antes de 2018. E sem contar que a live foi em 2021. E somente agora, em 2022, em uma outra realidade, esta oposição ao governo vem divulgando. Entenderam onde está a mentira? Porque é uma narrativa que está sendo propalada até a campanha não, até o 2 de outubro. E o TSE nada diz quanto a isso, porque é uma fake news. Isso que eu passei aqui, dá para perceber que é uma fake news, é uma mentira. É a tentativa de influenciar o eleitor contando mentira. É aquele velho ditado: uma mentira contada 1000 vezes acaba se tornando verdade. Mas aí eu digo, só na mente dos incautos. Realmente acaba conseguindo. E essa é a influência que eles querem passar. O TSE deveria estar vendo isso aí. Eu não sei se alguém da chapa aí do presidente Bolsonaro já mandou isso para a justiça, para o TSE. E eu vou mostrar aqui esse vídeo que eu falei desse Maluf aí, né? Do coordenador dessa pesquisa, essa dita pesquisa. Vou trazer então aqui. Vamos ver aqui. Consegui, vamos trazer. Vamos trazer aqui o Renato Maluf. Já caiu para 60. Espera aí, Maluf. Vou trazer aqui direitinho para que eu possa ouvi-lo também falando sobre essa situação. Porque ele vai conseguir esclarecer alguma coisa aqui. E ele é o dono dessa pesquisa. Ele é o dono dessa pesquisa. E a gente vai ver o que ele falou. Falou pouca coisa aqui, mas se perceberem, se prestarem atenção, vai perceber que ele está realmente criando uma narrativa. Pegando dados. Abrir mais aqui. Vamos lá, Maluf. Vou abrir mais, deixar você mais gordinho aqui para a gente ouvir. Então vamos ouvir aqui o que o Renato Maluf tem a falar. Ele fez essa live em 2021. Vamos ouvir. Caiu para 60. Isso significa que a inflexão daquela tendência, vamos chamar de virtuosa, começou antes, provavelmente em 2016, 2015, 2016. Os dados 17 e 18 já mostram, e a gente tinha todas as razões para esperar que a nossa pesquisa em 2020, que foi feita um ajuste de amostra para permitir comparabilidade com o IBGE, a gente tinha total certeza que os dados viriam muito ruins. Eu sabia-se isso, já era de se esperar. Perceberam aí que ele está dizendo? Eles fizeram uma pesquisa com os dados horríveis
de 2015 a 2018, 17. E aí foram concluir essa pesquisa em 2020, justamente no meio da pandemia. Tudo parado, as pessoas não estavam trabalhando. Realmente, muita gente ainda estava passando dificuldade, porque o governo estava se acertando. Vamos continuar. Ora, qual é a pergunta que você faz? Prestem atenção agora no que ele vai dizer. Olha aí, foi ele que trouxe para a gente o vídeo. Então vamos lá, vamos continuar. Escuta. Como é que é possível para entrar no tema do projeto? Quando foi em 2017, 2018, o patamar de segurança alimentar tinha voltado para 2004. Isso quer dizer o quê? Que em... Opa. já caiu para 60. Isso significa que a inflexão Vamos daquela ouvir, tendência, vamos chamar de virtuosa, começou antes. Provavelmente em 2016. 2015, 2016. Os dados 17 e 18 já mostram, e a gente tinha todas as razões para esperar que a nossa pesquisa em 2020, que foi feita um ajuste de amostra para permitir comparabilidade com o IBGE, a gente tinha total certeza que os dados viriam muito ruins. Isso aí, nós estamos ouvindo novamente aquela primeira explicação dele. E aí eu saí sem querer aqui, vamos ouvir novamente. O vídeo é muito pequeno. Eu sabia isso, já era de se esperar. Ora, qual é a pergunta que você faz? Prestem atenção agora no que ele vai dizer. Escuta. Como é que é possível para entrar no tema do projeto? Quando foi em 2017, 2018, o patamar de segurança alimentar tinha voltado para 2004. Isso quer dizer o quê? Que de 2004 para 2014 a 2017, 2018, 2013, né? O dado é 2013. De 2013 a 2018 são 5 anos. Em 5 anos o país retrocedeu 15. Em 5 anos, 2013, né, para 2018, o país retrocedeu 5 anos. 5 anos. É o que ele disse aí. Não tem nada a ver com o período agora do governo do presidente Bolsonaro. Voltou a 2004. Como é que é possível isso? Leis e colegas, era absolutamente previsível que uma crise alimentar ia suceder à crise sanitária. Absolutamente previsível. Eu não sou nenhum gênio, escrevi isso em maio do ano passado. O coletivo da conferência não é composto por gênios, escrevemos isso em março do ano passado. Tem uma crise sanitária, esse troço vai desdobrar numa crise alimentar. Era completamente previsível, né? Então, se é previsível, por que é previsível? Mas é previsível porque as fragilidades e as vulnerabilidades estão aí. Se elas estão aí, eu posso dizer que elas falam da sociedade. Falam das características da sociedade. Né? E, bom, enfim, é isso. Então, já me estendi bastante, mas a resposta com todos esses qualificativos é sim, se pode falar. Entendeu? Tudo bem, a gente esperneou porque fechou com o CEA, até hoje tem a mobilização. Mas esse aspecto... Bem, agora é com você. Perceber então aí a questão, ele até falou aí, fechou com CEA e tal, esperneou. Perceber então aí que isso tudo está sendo criado, realmente estão disseminando uma fake news aí, que a situação de vulnerabilidade que até apareceu mesmo em 2020, foi com a crise sanitária. Mas isso começou lá atrás. Foi lá atrás que teve o problema. Foi no período do governo do PT que houve essa situação. E estão querendo jogar isso no colo do presidente Jair Bolsonaro. E isso é uma fake news. Isso é mentira. Com essa eu fico por aqui. E não se esqueça de dar o like e compartilhar esse vídeo, que eu tenho certeza que muita gente vai ficar surpresa
com o que foi revelado aqui. Nessa nossa explicação, no que a gente mostrou aqui, dessa mentira que estão tentando jogar aí para as pessoas, aquelas pessoas com aqueles incautos, né? Que vai realmente decidir o seu voto. Então é isso. Então, compartilhe, conversa com as pessoas, mostre a realidade, mostre a verdade, porque com o que eu trouxe aqui, eu acredito que qualquer um que vê esse vídeo, viu essa explicação, tem condições de conversar com as pessoas e mostrar exatamente o que foi que aconteceu e o que a esquerda está tentando fazer. Não só a esquerda, como também essa imprensa, essa mídia velha aí. Então é isso. Até mais.